Meu querido amigo, minha querida, o relatório da Oxfam Internacional, Organização de Combate à Pobreza e às Desigualdades do Mundo, divulgado às vésperas da realização do Fórum de Davos, que reuniu entre os dias 25 e 29 de janeiro os representantes das maiores forças econômicas do planeta, inicia sua denúncia sobre as desigualdades mundiais dessa forma. Novas estimativas indicam que o patrimônio de apenas 8 homens é igual ao da metade mais pobre do mundo. Enquanto o crescimento beneficia os mais ricos, o restante da sociedade, especialmente os mais afetados pela pobreza, sofrem. O desenho e a estrutura de nossas economias e os princípios que dão base a decisões econômicas nos levaram a essa situação extrema, insustentável e injusta. Nossa economia precisa parar de recompensar excessivamente os mais ricos e começar a funcionar em favor das pessoas. Adiante, repetindo, aliás, o que Barack Obama denunciava em seu discurso feito na ONU em 2016, o relatório acrescenta: um mundo no qual 1% da humanidade controla uma riqueza equivalente à dos demais 99%, nunca será estável. Tenho a sensação, meus amigos, minhas amigas, por essa e por outras razões, que apesar do alheamento de tantos, inclusive das universidades, de seus professores de economia, de sociologia e etc., e de outros produtores do conhecimento e formadores da opinião pública, tenho a sensação que, apesar desses, a roda começa a girar em favor da reversão dos processos de concentração e exclusão adotados pelo Estado nos regimes socialistas, tendo o comunismo lógico como seu extremo, ou por corporações, empresas ou pessoas nos regimes capitalistas, tendo o liberalismo, também chamado selvagem, como seu extremo. Essa reversão do processo de concentração vai responder às exigências inadiáveis da sociedade, exigências e aspirações que formam o que chamamos de massa de consciência em crescimento no mundo e da sustentabilidade da própria civilização. Demorou, meus amigos, mas penso que ainda está chegando em tempo para se reverter este processo. Já no ano 2000, meu livro A Revolução do Terceiro Milênio, primeiro, transcrito e comentado no livro que inspira nosso site e nossas redes sociais, que vocês conhecem, Participação e Solidariedade, a edição já de 2004, afirmava: os 20% mais pobres, que há 30 anos, portanto já em 1970, possuíam 2/3 da renda mundial, hoje, 2000, têm sua renda reduzida para 1,4. Em compensação, nesse mesmo período, a participação dos 20% mais ricos subiu de 62% da mesma riqueza para 82%. E prosseguia o mesmo livro, Participação e Solidariedade. Não é só a riqueza que se concentra e concentrando exclui. O ritmo em que cresce a concentração é maior que o ritmo de crescimento da riqueza. Algumas estimativas, dizia o livro, permitem dizer que a concentração cresce em algo em torno de 5% ao ano, enquanto o crescimento da riqueza mundial está abaixo de 3%. Demoraram as agências e outras instâncias mundiais para perceber esse abismo crescente que eu tinha identificado pelo ano 2000. Esses números denunciados há tanto tempo, procurei trazê-los para hoje no meu mais recente livro, A Nova Universidade no Mundo em Transformação, de 2017. Essa atualização mostra que a concentração contínua, que a concentração continua de forma semelhante
porém em perigoso processo de agravamento. E eu cito Oxfam. Segundo o seu relatório, 1% da população mundial possui 50% da riqueza do mundo, restando apenas os outros 50% para os 99% da população. Os números, aliás, denunciados por Obama na ONU. O referido livro A Nova Universidade no Mundo em Transformação, analisando ainda os dados da mesma ações, continua denunciando. Assim é que em 2014, essa concentração nas mãos de 1% da população mundial era de 48%, sobrando, portanto, 52% para o restante da população, o que parece um crescimento pequeno da desigualdade. Mas se considerarmos que isto aconteceu em apenas 2 anos, de 48% para 52%, veja-se o tamanho e a velocidade com que o fenômeno da concentração está acontecendo no mundo, que no Brasil é semelhante. Em seguida, o livro cita Vini Biandima, responsável por esse relatório da Oxfam. Diz o seguinte: a amplitude das desigualdades mundiais é horrorosa e o fosso entre as grandes fortunas e o resto da população cresce vertiginosamente. Enfim, A Nova Universidade no Mundo em Transformação, esse livro, repetindo a mesma análise dos números que explicavam o crescimento das desigualdades no ano 2000 e atualizando-os para a realidade de hoje, conclui: não é só a riqueza que se concentra e, concentrando, exclui. O ritmo em que cresce a concentração é maior que o ritmo de crescimento da riqueza. Novas estimativas atuais permitem dizer que a concentração cresce em torno de 5% a 7% ao ano, enquanto o crescimento da riqueza mundial está abaixo de 3%. E o que acrescenta maior gravidade ao processo: a riqueza cresce mais nos países ricos ou na mão das pessoas ricas do que nos países pobres, sugando parcela do já pequeno crescimento desses países ou dessas pessoas. No entanto, queridos amigos, minhas queridas, basta estar atento e ter os olhos abertos para ver e querer ver o que acontece no mundo, para tomar consciência que o caminho para a mudança já iniciou. Nessa percepção se baseia o que, cito novamente Obama, chamaria de coragem da esperança, e que pessoalmente eu vejo como a certeza de que esse caminho da mudança não tem retorno. Se acontecerá pela insustentabilidade dos desequilíbrios que continuam comandando ainda o processo, com as consequências em tamanho proporcional a esses desequilíbrios, ou se acontecerá pela aceleração do crescimento do que eu tenho chamado de massa de consciência em favor da mudança, afinal percebida pela sociedade e pelos líderes mundiais, esse é o desafio a que está submetida a nossa civilização. Segundo nossa proposta de nossa rede social e nossos sites que você acompanha, por uma civilização participativa e solidária, a situação já chegou a tal desequilíbrio, mais uma vez confirmado pelos dados da Oxfam, que já não é suficiente pespegar remendos novos em um tecido, os sistemas de concentração, esse tecido velho, deteriorado e por isso insustentável. Impõe-se uma mudança radical neste sentido, o que significa uma mudança nos sistemas que ainda se impõem sobre a civilização, uma mudança que reorganize a sociedade para além, para a frente do que seria um novo capitalismo ou um novo socialismo, ou semelhantes medidas paliativas, assim chamadas, para humanizá-los. Não bastam remendos sobre tecidos deteriorados. Esses princípios e esses tecidos, por eles inspirados,
estão definitivamente ultrapassados pela dimensão e pela velocidade das transformações trazidas pelos avanços da ciência e da tecnologia. Os dados e as dimensões dos desequilíbrios que demonstram mais uma vez aí estão escandalosos. Me permitam a expressão para quem quiser ver. Se as lideranças nacionais e internacionais, pessoas e instituições capazes de perceber o crescimento da massa de consciência, impulsionados por seus valores, não forem capazes de fazer em tempo a transformação necessária, a humanidade seguramente terá que pagar elevado tributo por sua incapacidade de caminhar sintonizadamente com a história. Mas esse não é um caminho necessário. Todos estão chamados a dar, no espaço de cada um. Pessoas e instituições, repito. Todos estão chamados a dar sua contribuição para o advento dessa nova sociedade, onde a dimensão humana possa conviver em permanente sintonia com os avanços da ciência e da tecnologia, seja qual for a dimensão ou a velocidade desses avanços. Essa é a nossa proposta, que além da denúncia dos desequilíbrios e a identificação de suas causas, propõe os fundamentos e a forma para a construção de um novo modelo de sociedade, capaz de viabilizar esta sintonia dos princípios éticos ou essenciais da participação e da solidariedade, que na prática podem e devem inspirar modelos de organização e funcionamento da sociedade desconcentrados e cooperativos. São esses modelos cooperativos e desconcentrados que hão de viabilizar a civilização solidária e participativa, ultrapassando dessa forma a sociedade injusta e insustentável, ou a civilização competitiva e concentradora, e por isso excludente, em que ainda vivemos, e a quem se deve debitar a responsabilidade pela situação de desigualdade extrema em que vivemos, insustentável e injusta, como afirma a Oxfam, ou simplesmente horrorosa, como afirma seu redator. Una-se, querido amigo e querida amiga, aos milhares de amigos e seguidores que aqui e nas mais diversas partes do mundo vêm somando-se à causa da construção da nova civilização humana, participativa e solidária. Acesse nosso site e nossa rede social. Comente, compartilhe. Esta, meu querido amigo, minha querida amiga, há de ser a sua contribuição. Um abraço.